com o aumento da expectativa de vida, doenças como Parkinson tornaram-se mais frequentes. O que é uma pena, né? Mas é fato. E se é fato, ainda bem que temos médicos para a gente aprender a lidar com tudo isso. A maior parte dos casos ocorre com envelhecimento, mas pessoas jovens também podem manifestar Parkinson. E para a gente conhecer os sintomas físicos e mentais da doença e como é feito o diagnóstico e o tratamento, a gente vai conversar com a neurologista doutora Ana Paula Pena Dias. Seja muito bem-vinda, muito bom te receber sempre. Obrigada, Cláudia, obrigada, equipe. Vamos lá aprender contigo. Vamos lá. Doutora Ana Paula Pena é uma neurologista que eu até estava falando aqui para as meninas que estão hoje no programa, né? Eu confio muito, eu confio tanto que ela é a médica da minha mãe. A dona Deilda, um beijo para você. Ela fica toda feliz quando te vê na televisão. Ela é uma querida, adoro. E ela é realmente uma médica excelente. Obrigada, Cláudia. Você até tinha sugerido para a gente falar um pouquinho sobre burnout, que eu sei que é um tema que está aí no seu coração, né? Que é o esgotamento físico e mental, muito decorrente de trabalho, que agora tem até novas leis em relação a isso. Mas eu pensei, puxa, será que as meninas em casa não precisam aprender agora um pouquinho sobre outras coisas? E como a gente está vivendo mais, eu pensei no Parkinson, porque é um assunto que quase nunca falei aqui no programa. E eu estou vendo com mais frequência, coisa que eu não via antes. Não, bacana, Cláudia. Até quando a gente conversou, né, isso mostra o quanto a Cláudia está sempre antenada, preocupada com o que o pessoal em casa está querendo ouvir, né? E realmente o Parkinson deve ser muito mais interessante para essa audiência, né, do que a gente falar de um outro tema nesse momento. E você tem toda a razão, Cláudia, porque, na verdade, o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, perde só para o Alzheimer, né? Então, a gente tem aí uma grande prevalência, uma grande incidência da doença de Parkinson. Estima-se que mais ou menos 10 milhões de pessoas sejam acometidas no mundo todo e mais de 200 mil pacientes só aqui no Brasil, né? A gente tem um dado epidemiológico de que 1 ou 2 a cada 100 indivíduos acima de 60 anos serão acometidos por doença de Parkinson. E é o que você disse, com o aumento da expectativa de vida, né? Quanto mais as pessoas vivem, então se acima dos 60 anos eu tenho uma expectativa de ter 1 a 2 casos, certamente acima de 70, 80, 90 anos, essa incidência vai aumentar. Puxa vida, e a gente às vezes não tem noção, né, nem desse número. E aí, se a gente não conhece a doença, a gente não sabe nem como imaginar que possa ser um Parkinson e nem como agir em caso de perceber que alguém está com essa doença. Exatamente. O que é uma Parkinson? Doença. Então, é interessante sua pergunta, porque muitas pessoas acham que o Parkinson é a doença do tremor, né? Então, eu tenho tremor, eu tenho doença de Parkinson. Nem sempre isso é verdade, porque tem o tremor essencial, que não tem nada a ver com o Parkinson, e muitas pessoas acreditam que sim. A doença de Parkinson pode sim ser uma doença com tremor de repouso, é um tremor que melhora quando você vai fazer algo. Então, se você tem aquele tremor de segurar uma xícara, segurar um prato, segurar o jornal, esse tremor provavelmente é o tremor essencial. O tremor do Parkinson é aquele tremor que aparece no repouso, quando eu estou sentadinho com os braços apoiados ou quando eu estou andando, eu percebo o tremor, tá? Então, o Parkinson é uma síndrome onde eu vou ter alguns sintomas, então, tremor de repouso, instabilidade postural, então o paciente, quando vai caminhar, ele começa a ter desequilíbrio. E o desequilíbrio, Cláudia, pode ser o primeiro sintoma. Então, o paciente fala, eu não sei o que eu tenho, será que é um AVC? Porque eu estou desequilibrado, estou com tontura, né? Então, esse desequilíbrio pode ser o primeiro sintoma. Outro sintoma é a bradicinesia ou a lentificação, então a pessoa começa a ficar mais devagar para fazer as coisas, tá? Então ela vai levantar, ela tem uma dificuldade, ela vai caminhar, ela fica mais ou menos como um robozinho, né? E eu tenho a rigidez, que é um outro sintoma que aí eu preciso mais de uma avaliação clínica para bater o martelo nisso. Então, desses 4 sintomas que eu falei, tremor de repouso, bradicinesia,
instabilidade postural e rigidez. Se eu tiver desses 4, 3 sinais, eu fecho a síndrome do Parkinson, né? Ou a síndrome parkinsoniana. Dessa síndrome parkinsoniana, eu vou começar a investigação. Se eu não tiver nenhuma causa, eu não tenho um remédio que eu estou usando que pode dar isso, porque uma coisa interessante da gente saber, Cláudia, é que alguns remédios usados de maneira aleatória pelas pessoas, automedicação para tontura principalmente, para labirintite, essas medicações podem causar sintomas que vão simular a doença de Parkinson. Então, eu afastei que não é nenhum remédio que ele está usando. Eu fiz uma tomografia ou uma ressonância, vi que não tenho ali um tumor, uma hidrocefalia, nada assim. Então, eu fecho como uma provável doença de Parkinson. E aí, a gente vai começar o tratamento. Agora, pelo que você foi falando dos sintomas, inclusive para fechar esse diagnóstico, é só físico? Não tem nada que acometa a mente? Então, para a gente fazer o diagnóstico, assim, para bater o martelo e falar é uma síndrome parkinsoniana, eu preciso desses sinais que eu falei. Mas a doença de Parkinson, a gente sabe que é uma doença plural. Ela vai acometer vários outros sistemas aí, né? Então, eu vou ter sintomas geniturinários, então eu vou ter incontinência urinária, posso ter incontinência fecal, posso ter sintomas mentais como depressão, ansiedade, pode ter ali sintomas cognitivos como perda de memória, dificuldade de linguagem. Então, é uma doença, a perda de olfato é muito comum, paciente com a Parkinson evoluir com perda de olfato. Então, mas essas todas são evoluções desses primeiros sintomas, é isso ou não? Quando, assim, para a gente fazer o diagnóstico, eu preciso desses sintomas que eu falei no início. Mas quando a gente vai fazer uma boa anamnese, a gente começa a ver que, às vezes, aquele paciente começou lá atrás, anos antes, com depressão, uma depressão estranha, que não respondia a nada, ou ele começou com uma alteração de olfato, que ficou ali, foi no otorrino, não se descobriu a causa, enfim. Então, é comum que a hora que a gente vai fazer o diagnóstico, você volta para trás, né, e começa a fazer uma busca ativa por esses outros sintomas, e aí eles aparecem. Como as outras doenças, o Parkinson, ele precisa ser tratado quanto antes ou não tem diferença nenhuma? Com toda certeza. É uma doença neurodegenerativa que as medicações cada vez mais conseguem controlar os sintomas, tá? E o paciente consegue ter uma qualidade de vida muito boa, mas sem dúvida nenhuma que quanto antes a gente faz o diagnóstico, quanto antes se inicia o tratamento, muito melhor a evolução, sem dúvida nenhuma. A gente falou de expectativa de vida que aumenta, então as pessoas podem perceber um número maior dos casos, mas que também acontece em pessoas mais jovens. Tem alguma idade onde seja mais recorrente, com uma maior incidência? Parkinson, ele é mais comum acima dos 60 anos, né? Então, a gente sabe que a partir dos 60, porque ele é uma doença neurodegenerativa, assim como o Alzheimer do envelhecimento. Porém, pode acontecer em pessoas mais jovens. Eu já tive paciente com 30 anos com Parkinson. E a gente tem relatos, pessoas 25, 30, 35, mas são casos extremamente raros, né? Então, abaixo de 60 anos pode acontecer também. Casos raros, geralmente casos mais graves, infelizmente, que respondem muito mal ao tratamento, mas na suspeita, procure imediatamente um neurologista. Ok. Vamos abrir para as perguntas? 11 9 50 45 18 40. Vou deixar uma pergunta aqui minha no ar, tá? Tem algum fator hereditário? É uma doença genética? Depois você explica pra gente. Por que é que as pessoas têm Parkinson? Vamos lá? Quero ver a sua participação também, tá? Se você está assistindo através do nosso canal no YouTube, pode participar através do chat também. Manda sua pergunta lá que vai ser uma alegria responder. Apesar de você, de repente, lá de volta com a neurologista doutora Ana Paula Pena Dias. Doutora, qual é a causa do Parkinson? Então, Cláudia, a gente ainda está, assim, as pesquisas ainda caminham muito em busca da causa do Parkinson, né? O que a gente sabe é que ocorre ali uma degeneração da substância negra, que é uma área específica do cérebro responsável pela produção de dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor responsável pelo movimento, por isso que o Parkinson a gente fica todo travado, tá? Então, perdi a dopamina,
perdeu o movimento, a pessoa fica travada. Agora, em relação, né, a quem vai ter o Parkinson, qual vai ser essa predisposição, muito tem se pesquisado a respeito, né? Então, será que a exposição a um pesticida específico, a uma substância tóxica, será que a exposição ambiental? O que a gente tem hoje a gente sabe que homens têm um pouco mais do que mulheres, a raça branca um pouco mais que as outras raças, tá? E existe uma suspeita de que ocorram casos familiares, principalmente em grupos de pessoas que têm o Parkinson abaixo de 60 anos, tá? Então, o Parkinson relacionado ao envelhecimento, assim como o Alzheimer, ele não teria característica genética com o que a gente sabe hoje, tá? Então, existem famílias de pessoas com 50, 40 anos que têm Parkinson e aí existem genes já determinados em relação a isso. Agora, o Parkinson mais comum, que é aquele relacionado ao envelhecimento, esse não tem característica genética. Ok. Agora, vamos então para as perguntas, né? Talvez você esteja aí querendo a sua resposta. Então, olha, vamos conferir aqui. A gente no vídeo já vai colocar as perguntas. É a primeira da Clê, de São Paulo, e ela diz: tenho 64 anos e percebo um tremor muito discreto na cabeça. Pode ser Parkinson? Tá. Clê, é o seguinte, o tremor cefálico, né? A gente tem o tremor cefálico em afirmação e em negação, tá? Em geral, o tremor em afirmação é o tremor parkinsoniano e o tremor em negação é o tremor essencial. Mas, obviamente, precisa de uma avaliação do neurologista, porque sim, pode ser Parkinson. A gente fica em dúvida aí entre o tremor cefálico, ele vai se dividir em duas possibilidades. Ou o tremor essencial, que não é degenerativo, ou o tremor parkinsoniano. Então, precisa de uma avaliação, porque pode ser Parkinson. Perfeito. Tem que buscar, né? Eu fico feliz que você está assistindo e aí, de repente, isso pode ser um alerta. Próxima pergunta. Estou amando a pauta, mas gostaria que repetisse os sintomas do Parkinson. Tá ótimo. Então, vamos lá. Para quem chegou agora, acho que isso é super importante, né? Para quem chegou agora, quais são os principais sintomas do Parkinson? Eu vou ter instabilidade postural, dificuldade para caminhar, tá? Então, a pessoa começa a ter desequilíbrio, quedas frequentes após os 60 anos, tá? Além disso, lentificação. Então, a pessoa vai levantar, vai sentar, vai subir uma escada, vai se virar na cama, tem dificuldade porque está mais lento. Está mais lento para pôr a comida na boca, está mais lento para tomar banho, tá? Então, tudo aquilo que ela fazia antes, do ponto de vista motor, passa a ter dificuldade motora e lentificação. Além disso, tremor em repouso, principalmente. Então, é um tremor que surge quando eu estou com os braços em cima das pernas, em repouso, parada, ou quando eu estou caminhando. Não é um tremor que surge, por exemplo, aquele quando eu vou pegar o copo, que treme, tá? Esse é o tremor essencial, tá bom? O tremor de Parkinson é diferente. O tremor de Parkinson, quando eu vou segurar um copo, ele melhora, tá? E uma outra coisa é uma rigidez importante, a pessoa vai ficar como se fosse ali paralisada, mumificada como um todo. E aí o neurologista vai fazer alguns testes, alguns sinais que a gente vai pegar no exame clínico. Ok, e aí não precisa ter todos esses sintomas. Alguns. Alguns já dá a característica que já fecha o diagnóstico. Isso. Vamos para a próxima pergunta, então? Fico feliz que vocês estão gostando. Wesley de Limeira. Sinto tonturas e desmaios quando mexo no celular, ao andar de carro, em embarcações no mar e ao jogar videogame. É sinal de alguma doença? Tá. A tontura relacionada ao movimento, tá, Wesley? É uma doença relacionada ao movimento, tá? Que geralmente quem trata é o otorrino, que surge aí no momento em que você vai andar de carro, em que você vai andar de barco. Tem pessoas que inclusive não podem andar de barco em hipótese alguma por conta dessa vertigem importante. Geralmente se faz um tratamento preventivo, profilático, quando você vai andar a longas distâncias, estrada, barco e tal. Agora, se você tem isso,
toma cuidado com o tempo que você passa no celular, toma cuidado com o tempo que você passa em frente ao videogame, porque com certeza a tontura vai piorar. Ok. Vamos lá, próxima pergunta, se cuida, Wesley. Rosângela de Pontal, é normal uma pessoa que fez a cirurgia para a retirada de um tumor cerebral continuar tendo crises convulsivas? Tá, isso não tem muito a ver com o nosso, né, com o Parkinson que a gente está falando, mas é uma pergunta neurológica, então vamos responder para a Rosângela. Rosângela, é o seguinte, pode acontecer sim, porque no momento em que eu fiz uma cirurgia no cérebro de qualquer natureza, eu fiz ali um machucadinho no cérebro. E aí eu posso começar a ter uma epilepsia sintomática, crises convulsivas. E nem sempre a gente consegue controlar as crises com uma medicação só. Às vezes a gente precisa de várias outras medicações juntas, né, usadas em associação. A gente pode fazer uma pauta um dia de epilepsia, mas isso pode acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu nem sei se isso é possível, mas quando a gente faz uma cirurgia no corpo, e isso veio na minha cabeça agora porque eu tô com essa coisa da fisioterapia por causa da minha panturrilha, né, na mente. E aí eu tô lá porque eu tive um rompimento da panturrilha, então eu tô cicatrizando o meu músculo, fazendo um monte de coisas, a ultrassom, os choquinhos e tal. Quando faz uma cirurgia no cérebro, não tem nada que possa fazer para minimizar essas cicatrizes, esses machucadinhos? Olha, no caso de uma neurocirurgia, né, a gente só indica em casos de tumor cerebral. Algumas retiradas de tumor são seguidas de radioterapia, né, que vai teoricamente melhorar essa cicatrização. Mas neurocirurgias de forma geral, para retirada de hematoma, hidrocefalia, aneurisma, não se faz esse tipo de procedimento e, infelizmente, esse machucado que fica potencialmente pode virar crise epilética. Porque é triste, né? A pessoa vai, trata uma coisa, aí eu tô lembrando até da neuropatia da minha mãe, que também teve que mexer, e aí, por conta de fazer aquilo, ficou com uma neuropatia. Sim. É uma pena. Eu querendo ser aqui uma cientista. Olha isso. Você é uma excelente cientista, uma excelente entrevistadora, sou fã. Ai, gente, seria tão bom se a gente solucionasse esses problemas todos, né? Mais uma perguntinha só, Mi? Só umazinha, vai? Umazinha, Kelly. Tive uma enxaqueca com pulsação de um lado, com focos de luz em um olho e também convulsão. Fui ao neurologista, fiz exames, mas a medicação prescrita me deu alergia. Kelly, não desista, enxaqueca cada vez mais, a gente tem opções de tratamento, ainda mais enxaqueca com convulsão, não desista de buscar o tratamento ideal para você. Que existem outros medicamentos. Muitos, Se teve alergia a um, tem outras Exatamente. possibilidades. Sabe o que você vai fazer? Entrar em contato... Eu posso falar, ela não pode, com a doutora Ana Paula Pena. Maravilhoso. Deixa eu te falar, o site é neuroanapaulapena.com.br, o Instagram é DRA Ana Paula Pena, tá? DRA Ana Paula Pena. E aí você vai estar muito bem assistida, com toda certeza, vai estar bem acompanhado por uma médica competente e muito atenciosa. Lá no meu Instagram tem bastante conteúdo, as pessoas vão tirar dúvidas. Tô amando. Muito obrigada, Obrigada, meu amor. E não volta tão longo, Não, de já jeito tava nenhum, com é que foi saudade. fim de ano, eu tive Covid. Volte uma loucura. rápido, Volto tá? com certeza. E a Covid Obrigada. te deixou com alguma sequela? Por enquanto não, graças a Graças Deus. Mas a tinha Deus. tomado já 3 doses da vacina, né, Cláudia? Mas aí não teve falta de memória? Por enquanto não. Então tá bom. Maravilha. Obrigada, doutora. Beijo. Vem cá comigo, vamos continuar o programa.